Olá, pessoal! Para o podcast Família Núcleo da Vida acontecer, nós contamos com a ajuda de alguns parceiros da evangelização. O Centro Educacional Futuro Feliz realizou no mês de agosto a celebração do Dia dos Pais, uma linda festa que envolveu toda a equipe na preparação, para os papais e filhos prestigiarem esse momento de grande alegria. Um evento que ficou marcado no coração das famílias. Dá uma conferida. It's what it's real. I could stand by you, even though in your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. Will have my heart for all the time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Centro Educacional Futuro Feliz. O futuro começa agora. A Quaresma de São Miguel Arcanjo já começou. E você já adquiriu a sua imagem para participar da Quaresma? A imagem do arcanjo você pode encontrar na Lumen Christi, no Shopping Jardins, em Aracaju. Você pode seguir o Instagram através do endereço que aparece na sua tela ou ir visitar a loja e escolher a sua imagem. A imagem do arcanjo você encontra de diversos tamanhos, tanto as pequenininhas quanto as médias, como as grandes. Lumen Christi, a sua loja de artigos e presentes religiosos. Ah, e você vai organizar a festa de aniversário do filhão, da filha, do marido, da mãe, da sogra ou até comemorar bodas de casamento? Entre em contato com a Mari do ateliê Flor do Refúgio. Ela é especialista em organização de festas e eventos. E a Mari, além de ser muito prestativa e atenciosa, apresenta todo o projeto de sua festa e você acompanha de pertinho, do início ao fim. Ateliê Flor do Refúgio, transformando seus sonhos em realidade. E você, mulher? Quer dar um tchan no visual, arrumar os cabelos, fazer as unhas e ficar ainda mais linda? Agende o seu horário no salão Eva Beauty, através do contato que aparece em sua tela e siga também o Eva Beauty no Instagram. O salão está localizado no bairro Pereira Lobo, em Aracaju, Sergipe. Eva Beauty, há mais de 10 anos, realçando a beleza das mulheres. Seja um parceiro da evangelização. Contribua para que o nosso conteúdo alcance cada vez mais famílias e associe a sua marca a um projeto de valores e princípios católicos. O podcast Família Núcleo da Vida está à disposição para anunciar a sua marca e o seu negócio em diversos formatos e estratégias de mídia. Entre em contato comigo através do 79998606229 e vamos caminhar juntos pela evangelização. Olá, pessoal, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Família Núcleo da Vida. O 12º episódio começa agora. E tenho a alegria, a satisfação e o privilégio de ter o nosso pastor aqui participando do podcast, o querido bispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom Josafá Menezes. Ele que é baiano, foi nomeado pelo Papa Francisco em maio de 2024, tem apenas 2 anos, né, como nosso pastor, e é uma alegria muito grande, vai ser uma conversa muito construtiva. Fica por aqui que eu tenho certeza que você vai aprender muito através da voz do pastor. Seja bem-vindo, Dom Josafá. Bom dia, Bianca, uma alegria, não é, poder estar aqui, não é, e comunicar com aquelas pessoas que acompanham o seu podcast e conversar sobre os temas que forem propostos. A alegria é nossa, né, a alegria é nossa, a alegria é sua também que está acompanhando, né. Juntos nós vamos construindo o reino dos céus, né. A Exatamente. internet também é um meio da evangelização, né. Claro. E aí uma coisa que eu gosto muito de conversar
Dom Josafá, é que antes do bispo existe o homem, né. Uhum, Nós queremos saber um pouco mais, né, o podcast ele proporciona, às vezes, até um pouco mais de intimidade por conhecer um pouco mais a história, né, do entrevistado, da pessoa que vem nos conceder um momento, né, do seu tempinho. Queria saber, quem é Dom Josafá? Quem é esse homem, né? Como é que foi a sua família? Quais são as marcas que a família deixou na sua vocação? Conta um pouquinho sua história pra gente. uhum. Eu sou de uma família numerosa. Eu nasci na Bahia de Todos os Santos, município de Salinas da Margarida, não é? É muito bonito o Hum. panorama do município, E o nome porque também, viu? Salinas da Margarida, é, ó. e eu venho, portanto, ainda de um distrito lá. Aqui em Sergipe não existem distritos, né, É, mas na Bahia aqui tem só povoados. Na é. Bahia tem um distrito que seria uma posição de uma povoação acima de um povoado, quase uma sede de município, digamos assim, né, são populações um pouquinho maiores, Maiores. e que estão inclusive os distritos na Bahia buscam os mais povoados com população, eles buscam se tornar, Municípios. município. O meu se chama Conceição de Salinas, é um distrito do município de Salinas, Salinas da Margarida. Sim. Então nasci, diante das águas bem calmas, azuis da Hum. Baía de Todos os Santos, não é, a maré vazante, um pouco como aqui acontece, Um cenário parecido. tem a subida da maré, a descida da maré, mas um ambiente muito tranquilo. Eu sempre tinha uma rua da frente como aqui, e a gente vivia para essa rua da frente, não é? Ali tinha a chegada da lancha, como a gente chamava, né, a chegada dos saveiros que traziam a mercadoria, digamos, tínhamos os pescadores, os que mariscam, as que mariscam, então um mundo assim, Bem litoral, é né? é Bem bem vitoriano, né? bem baiano. Então eu nasci ali, né, Nossa Senhora da Conceição era a minha padroeira, apesar de, digamos assim, a gente tinha o quê? 2 horas de lancha para Salvador. Saíamos às 5 da manhã, às 7 já chegávamos em Salvador, tudo era feito em Salvador, mas via marítima, não é, via Nossa, lancha, sim. porque não tínhamos estrada. As coisas um pouco melhoraram quando surgiu, digamos, a ligação de ferry-boat de Salvador para Itaparica, e uma ponte que ligava a ilha de Itaparica ao continente. Eu já estou no continente, e nascemos ali. São 11 filhos, eu Hum. sou o segundo, e meus pais, eh, tiveram um bom relacionamento. Fundamentalmente, um relacionamento de muita fidelidade. Eu, de fato, devo muito aos meus pais, não é? Eh, Tudo que eu tenho, não é, eu devo a eles, porque eles foram sempre muito fiéis, e viveram para os filhos, não é? Eu preferia não seguir. Sim, tá, tudo bem. E o despertar da vocação? Como é que aconteceu na sua vida o entendimento da caminhada religiosa, né? Neste mês que nós Uhum. estamos no meio das Sim. vocações, né? Como é que foi esse despertar, esse chamado de Deus? Hum, hum. É. Então, nós não tínhamos assistência religiosa, porque, digamos, ali é uma ilha, Sim. digamos, a gente se dizia uma ilha, nós éramos atendidos por padres estrangeiros, não é? Padres vocacionistas, inclusive os vocacionistas estão aqui em Campo do Brito, mas eram vocacionistas italianos,
e que atendiam ali por ocasiões das festas, das missas, de padroeiros, uma missa anual. Aliás, eram 2 missas, uma missa da padroeira Nossa Senhora da Conceição e uma missa de São Roque, as 2 missas. Os padres chegavam e celebravam a missa e iam embora. E mas restava ali, por exemplo, as novenas de Nossa Senhora, Sim, as nossas tias eram, digamos, devotas de Nossa Senhora, a gente fazia o mês de maio, com os 30 dias de orações, com aquelas canções e as orações que, as mulheres faziam, e nós íamos, portanto, para aquelas orações, mas a vida era natural de qualquer adolescente, jovem que nascesse naquele período. Eu nasci em 1959, era um mundo completamente rural, não é, e então isso, mas dentro de mim, a busca por algo significativo, não é, inquieto, querendo fazer aquilo que fosse, o melhor para Deus e o melhor também para a sociedade, essa é uma busca para as pessoas. sim. Então, educado ali em família, trabalhei com meus pais, no comércio. Meu pai tinha uma casa comercial que vendia todos os gêneros alimentícios para os pescadores dali da região. Nós íamos, trabalhar com ele, ajudá-lo. Meu pai tinha também, uma canoa, tinha rede de pesca e pescadores que trabalhavam para ele, e a gente vivia esse tipo de vida e também religiosamente seguíamos um pouco as tradições das avós e das tias. Com o passar do tempo, chegaram na sede paroquial em Salinas religiosas francesas que começaram a reunir os jovens para retiros, Sim. aí veio um pouco a participação, digamos assim, encontros de jovens, essas freiras francesas, e também os estudos. Fui fazer o ginásio em Salinas da Margarida, tinha uma inquietação, digamos, uma inquietação, diante, digamos assim, do azul do mar, a busca de uma resposta a aquilo que o infinito, me propunha, né, a bondade de Deus me propunha na natureza tão bonita, não é? Eu Eh, tô n entrando nesse cenário, viu. Eu tô é, entrando nesse ambiente, eu tô é imaginando, exatamente, eu só tô vendo exatamente. até o mar. É, é, de modo que as coisas foram assim, envolvidos, digamos, nas atividades da escola, que eram as atividades estudo, e depois atividades religiosas simples, ia para as missas, fazia leituras e tudo mais. Acontece, porém, uma mudança de ambiente, porque fomos fazer o ensino médio na capital, em Salvador, nos transferimos, eu e meu irmão mais velho, que inclusive hoje também é padre, fomos para Salvador, e ali em Salvador iniciamos o ensino médio, também começamos a trabalhar e fomos frequentar a paróquia. Frequentando a paróquia da região, íamos para a missa, coincidentemente eram padres vocacionistas e começamos também a nos envolver em atividades paroquiais. Eu fui envolvido mais com a Legião de Maria jovem, e comecei a frequentar no centro da cidade de Salvador, de um grupo jovem da Legião de Maria, e esse grupo jovem, a Legião de Maria, tem trabalho semanal, 2 horas de trabalho semanal, então comecei a fazer esses trabalhos, por exemplo, ir em abrigos de idosos, e no próprio hospital de Irmã Dulce, naquela época Irmã Dulce vivia, eh, no hospital de Irmã Dulce,
frequentava, por exemplo, aquelas partes onde estão as crianças com necessidades especiais, sábado de tarde, vendo também irmã Dulce, que estava ali cuidando Você teve daquelas contato com pessoas, ela, né? passavam Sim. naquele momento. Tudo isso é um envolvimento, digamos assim, com a vida da igreja, não é. Pouco a pouco esse envolvimento cresceu, por exemplo, fui fazer trabalho missionário, nas periferias de Salvador e, de repente, não tinha outra coisa a fazer do que entrar no seminário. E aí entrei no seminário. Iniciei, portanto, a formação, comecei a formação em Salvador, na Universidade Católica do Salvador. Depois de 2 anos e meio, eu fui para Roma, concluir ali o bacharelado em teologia, fiz 3 anos e meio em Roma, depois voltei, me ordenei padre em Salvador, e iniciei mais ou menos assim. O tema família, eu queria chamar a atenção. Sim. Quando, eu voltei de Roma, eh, pensei o que seria, de fato, o ministério, de padre. E eu vinha no avião, naquela época, os aviões demoravam muito, né, porque era outubro de 87, né. Agora existe um voo que faz um trajeto menor, por exemplo, qualquer cidade do Brasil até Lisboa, então são 7, 8 horas. Antigamente, os voos eram mais longos, porque eles vinham diretamente daquelas cidades europeias, por exemplo, uma coisa é sair de Roma, outra coisa é sair de Portugal, ali a gente ainda tem mais 2 ou 3 horas, digamos assim, entre Portugal e Roma. E ali vinha no caminho e pensei: "O que é ser padre?". Eh, eu tinha estudado, falei: "Agora você vai ser padre é o quê?". Então aí eu falei: "Ser padre é ser como seu pai, cuidava da sua família". E, isso me deu uma resposta que até hoje é a resposta fundamental que eu tenho. Qualquer serviço que eu faço, eu entendo que esse serviço é uma imitação do que foi meu pai. Que bela referência, né, do Josafá. Sim. Seu pai realmente foi um grande homem, porque É, Deus te deu uma luz de entendimento, né, é, da sua vocação, com vocações diferentes, né, o é. sacerdócio e o matrimônio, né. É, na verdade, por exemplo, o Papa Francisco, ele quando fez aquele ano 2021, ano sobre São José, ele dizia, o Papa Francisco, ele era muito, assim, muito humano. Então ele dizia que São José, quando São José dizia o Pai Nosso, aliás, Jesus dizia o Pai Nosso, Jesus não pensava sim no Pai do céu, mas ele pensava também em José, José, que belo. o seu pai, né. Sim, Isso, acho que essa é uma referência interessante, porque no tema de família, porque a paternidade vem de Deus, não é. Então nos nossos pais, de certo modo, São Paulo diz isso, toda paternidade, toda maternidade, paternidade e maternidade vem de Deus. Então, de fato, são os pais que são uma mediação, para que a vida venha até nós. Então, eles são, de certo modo, uma mediação divina, seja para o nosso nascimento, seja também para as outras coisas, para a nossa educação, para o nosso crescimento, não é. Então, nesse sentido, né, depois eu entendi isso, que, claro, a maternidade e a paternidade, ele, vem de Deus.
Então é isso, né, às vezes a gente espera encontrar Deus. Claro que quando a gente encontrar Deus no céu, a gente vai entender que nossos pais, eles eram a proximidade de Deus para nós. Um canal de graça, né, É, um canal de gra é um papel, além do humano, é um sim. papel sobrenatural, né. É, exato, porque, por exemplo, quando Deus diz lá, "Sede fecundos, multiplicai-vos", quer dizer, é como se Deus passasse para todos nós, a sua fecundidade, não é? Sim, A capacidade que nós multiplicai-vos, não é? Quando Deus disse no livro do Gênesis, é passar para o homem aquilo que ele, de fato, ele realiza, sim. não é? Ele realiza e passa para nós, para que nós possamos dar, homem e mulher, depois dão a vida, que é aquilo que Deus que dá vida através de homem e de mulher. Que belo, né? É, Que belo, é muito belo. É uma transcendência, né? é, Eu uma vez escutei que o homem e a mulher, eles são cooperadores da criação, exatamente, é nesse sentido, né? é Cooperadores, nesse sentido. perfeito. E nesse contexto, para os pais que têm medo de ter filhos, o que o senhor pode. Tem casais que têm medo. Ah, porque justifica-se numa sociedade que nós vivemos, são muitos bloqueios que às vezes se colocam com medo, né, de se abrir à vida. O que o senhor pode dar um conselho para esses casais? É para ter medo de ter filhos? Esse é um ponto, né. Nasceu, por exemplo, até na igreja um certo conceito que é um conceito positivo de paternidade responsável, não é. Então os pais, eles pensam: "Eu tenho uma responsabilidade com a paternidade, então eu vou diminuir a quantidade, não é fácil colocar um filho no mundo". Essa é uma mentalidade que surgiu depois, não deixa de ser uma mentalidade positiva, não é, porque você planeja, digamos assim, quantos filhos você quer ter, ou quantos filhos, nós podemos criar. A sociedade é muito difícil e tudo, então é claro que isso é positivo, mas nós temos que acreditar também, no imprevisível, acreditar também em Deus, não é? Porque a gente não pode medir aquilo que a gente vê, as impossibilidades, os desafios da sociedade, eles são importantes, mas eles não devem condicionar completamente as nossas decisões. Deus, acompanha, não estamos sozinhos no mundo. Deus também, ele nos acompanha Caminha conosco, né? na vida. O filho não é somente nosso, é também de Deus e da sociedade. Acho que a sociedade precisa ter um pouco mais de confiança em Deus, não é? Nossos pais, por exemplo, eu tive 11 irmãos. É verdade que para educar os 11 não foi fácil, não é? Não dá para a gente educar todas as pessoas, colocá-las no caminho, num bom caminho, dar educação para todos, assim, às vezes porque um pode se perder, ou não é? Sim, Agora, tem que ter confiança, eu acho que isso tem que ter ter confiança em confiança. Deus, não é? Ele cuida da família. Entendeu? Não pode s não é uma questão, digamos, de um planejamento rígido, não é? Preciso ter mais filhos, digamos assim, não é? Se não 11, mais um pouco mais, não é?
3, 4 filhos, não é? É um número, digamos assim, um número, interessante, não é? Hoje nós estamos numa sociedade com poucas pessoas, as pessoas com muito medo, de ter filhos, não é? Claro que tem que ter um planejamento, isso é importante, a paternidade precisa ter responsabilidade, mas não podemos de fato ter um pensamento tão negativo. Perfeito. Não vou entrar nesse assunto agora, mas a linha conduziu para que a gente pudesse falar. E hoje, para os pais, né, como é que eles podem, ensinar os filhos a viver a fé, né? São tempos diferentes, né, 1950 eram uns tempos nós não tínhamos o uso das telas como a gente tem hoje, que também entram muito no Uhum. nosso lar, na nossa vida. E hoje, como é que qual conselho que você pode dar para os pais, como educar os filhos na fé, para que eles conheçam a Deus? Uhum. A primeira coisa, eu acho que deve nascer uma confiança dentro de nós, do mesmo modo que Deus nos deu a possibilidade de gerar a vida, Ele nos dá a possibilidade de também, proteger a vida, conduzir a vida, educar. É um ministério, digamos assim, é um ministério, um serviço. Serviço. Nós não fazemos isso sozinho, não é? Fazemos isso, com a ajuda de Deus. Eh, Deus, ele não está conosco só na celebração matrimonial. Às vezes a gente pensa assim que a bênção acontece naquele dia. De fato, a bênção, ela é prolongada nos dias, no cotidiano. É preciso saber assim, eu tenho a graça de Deus, não é? E Deus vai me ajudar a educar os meus filhos, tem que ter essa consciência. Não estou sozinho, Deus está comigo, não é? Aliás, ele vai inclusive, aumentar a sua graça na medida em que a gente pensa que está fazendo uma coisa que é, divina, que é a nossa missão. Não podemos perder essa confiança que Deus deu aos pais, a missão de educar os filhos e que Deus está trabalhando com eles na educação, não é? E não ter medo de enfrentar os problemas, não é? De conversar, não ter medo de apresentar propostas. É claro que hoje é muito difícil, não é? Po Pela tela, não é? Estamos disputando com pessoas e com personagens, não é? Vamos supor, como diz São Paulo, contra nós tem os principados, as potestades, não é? Então, mas nada disso, as potestades seriam o quê? Contra nós tem toda a sociedade, contra nós tem uma ideologia, não é? Contra nós tem tudo, mas não perdemos o ânimo de dizer aquilo que precisa ser dito, não é? De conduzir por caminhos simples, a educação dos filhos e tentar, portanto, escolher uma boa escola, tentar conversar com eles, Participar. sugerir que participe de atividades religiosas, que façam, portanto, a catequese, os sacramentos, que participe da celebração, sugerir aquilo que temos à disposição. Sim. Essas mediações, elas são importantes. Não perder o ânimo, não é? Ter a coragem de enfrentar
as situações, digamos assim, não é? E apresentar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pensa, aquilo que Deus indica para gente. Perfeito. Formar filhos cristãos, mas sem isolar do mundo, né, colocá-los, né. Sim, sem dúvida, não é? Eu me lembro que é uma citação, do Pequeno Príncipe: "Nossos filhos não são nossos filhos, são também filhos de uma época", não é? Verdade. Então, eles bebem, da atmosfera, do ar. Do E se o ar que nós respiramos é um ar puro, ou o ar que nós respiramos, ele é poluído, não é? Então, sem dúvida, eh, educar uma criança numa redoma também não não serve, digamos assim, não é? É claro que, por exemplo, hoje os pais, são mais, protetivos, digamos assim, mas é preciso deixar a criança, vigiá-la, é claro, mas, não pode, digamos assim, não pode evitar que elas passem por certos desafios, não é? Mas apresentar sempre razões, sempre, a motivação mais profunda a respeito das coisas que precisam ser feitas, não é? Qual o caminho certo? Às vezes as pessoas aprendem um caminho certo vendo coisas erradas, porque as pessoas se dão conta que, não é aquele caminho, não é? Pode não é? Pode porque acontecer se isso. inspira pelo mau exemplo daquilo, né, não vou seguir. Não, não é isso que eu vou fazer, não é. É claro que isso é muito difícil, Sim, não é, sim. mas é desafiador. Desafiador demais, né, mas contar com a graça de Deus, É né. contar com a graça de Deus. Eu tenho 2 crianças, então, né, a gente vai buscando ser presente e pedir sempre a graça de Deus nos momentos Sim, mesmo que eu estou: "Meu Deus, o que que eu faço?", Deus suscita: "Você não está sozinha, eu é, estou com você". Eu acho tão interessante, porque no meu momento de desespero, ele suscita: "Você não está só, eu estou aqui com você", né. exatamente, Essa exatamente, confiança. Tem uma afirmação, não sei se aqui, na em Sergipe tem, mas na Bahia, sobretudo, uma afirmação do passado que era assim: "Pé de galinha não mata pinto", não é. Então, por exemplo, eh, quando a gente vê uma galinha com muitos pintinhos, Sim, então muitas vezes ela acabou, de pôr, os sim. pintos todos nasceram, então os pés dela va vão assim sobre os filhos e pisando naqueles filhos. Então, às vezes a gente pensa que, a que a galinha está fazendo violência naqueles pintinhos, mas não é, de fato não é, faz parte, a gente não tem que ter medo de dizer uma coisa ou de fazer algo, o Gostei, é, gostei da metáfora, exatamente, né. Gostei. Bispo, queria saber também a respeito nós estamos no meio das vocações, né, falamos muito sobre o matrimônio, né, sobre a família, né, temos outras vocações, né, sacerdotal, religiosa e os leigos também. Como é que você podia compartilhar qual é o papel, né, das outras vocações também? Toda vocação ela vem de Deus? Uhum. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre as vocações? Sim, sim. É claro que a própria palavra vocação vem es eh de vozes, de chamar, não é? De ser chamado, não é? Já nascer é um chamado de Deus, não é? O fato que nós nascemos
já é um chamado, porque, nós não fizemos nada para isso, não fomos nós que nos Escolhemos, nos fizemos, fizemos. foi Deus que fez a gente. A gente se depara, por exemplo, com a nossa existência, a gente se depara vivendo, Sim. existindo. É claro, se a gente for se formos nos perguntar: "Mas, quem é que me fez? E por que me fez?", não é? Então isso já é vocação. Eh, esse mundo que tem diante de nós, com todas as riquezas, com todos os seres vivos, tudo muito bem articulado, muito bem pensado, não é? Nós acordamos, a gente tem o sol todo dia, nós temos as obras da criação, temos o mar, temos a água, o ar, o céu, tudo, não é? Ninguém fez nada disso, não é? A gente não fez. O alimento que a gente come todo dia, a riqueza das frutas, nós não fizemos nada, ninguém fez isso, né? Não tem um homem que tenha feito tudo isso, quem fez, a gente atribui tudo isso a um ser supremo, a Deus, um ser que pensou tudo com tanta perfeição. O nosso próprio corpo funciona, tudo tem uma função. Os santos, eles pensaram essas coisas todas, não é? Então, para a gente compreender a vida, como vocação, teria que ter esse tipo de compreensão, não é? Então, Deus tem um objetivo com a nossa vida, e Ele já, no nosso próprio ser, já pôs certas, condições genéticas para isso, não é? Então, tudo isso, quando a gente fala de vocação, o primeiro chamado é o chamado para a vida, não é? Para a existência, é o chamado para, viver, para amar, para trabalhar, para interagir, tudo é vocação, não é? Para ser um um bom profissional, para, não é, ajudar as pessoas, não é? A vida foi feita assim. Nós não vivemos sozinhos, vivemos com outras pessoas. Temos que encontrar as pessoas, não é? No fundo, a única resposta, inclusive hoje é dia de São Bernardo, de de Claraval, ele diz que a única resposta que a gente teria que dar, por exemplo, a Deus, é amar, porque ele nos amou, digamos assim, não é? Porque se a gente for analisar isso que eu disse, então, o amor é a única resposta que a gente deve dar a ele, porque foi ele que fez tudo isso, não é? E que interessante, São Bernardo diz que, por exemplo, e nós em relação a Deus, ele diz: "Estamos como, digamos, a sede em relação à nascente, à fonte", não é? Estamos assim, somos sedentos e agora nós temos uma fonte para recebermos, portanto, a abundância de água que Água. pode matar, portanto, a nossa então, a vida toda ela é vocação. Quando a igreja fala disso, então, é claro que a gente pode especificar, uma vocação a um serviço, Sim. que é a vocação sacerdotal, Total. tem uma vocação,
para a família, uma vocação para a vida. Então a igreja foi estabelecendo esses diversos pontos, uma Sim. consagração feminina, uma consagração masculina, Sim. então os diversos tipos de vocação. É claro que, por exemplo, a vocação familiar, se a gente não tiver a família, a gente não tem, a possibilidade de amanhã ter cidadão, de ter os É o cidadãos. começo, então, das vocações, né. É, então, tudo, a sociedade precisa de profissionais, de filhos, precisa de cristãos. Eu não teria como batizar uma criança se os pais não fizessem. E a sociedade não teria, digamos assim, como ter um professor, como ter um enfermeiro, não Sim, é? Como ter um motorista, um pedreiro, sim. não é? Não é? Isso para dizer, São assim, acho que vocações também. são vocações. São vocações. É, é, Dentro do leigo, né. sim. Normalmente, né, dentro do leigo, né. É belíssimo, porque, por exemplo, na juventude, às vezes a gente só se apega à vocação, a vocação se é o sacerdócio, se é o matrimônio, quando se a gente pensar que a primeira vocação já é a vida, É, acho que a é, vida já ganha um novo significado, né, é um uma nova novo nova significado. roupagem, né, É, um sentido muito maior de importância. é, E a vocação à santidade? Nós sim, somos todos chamados? sim, sim. Exatamente, a vocação, aquilo que eu disse, a responder, eh, com amor àquele que nos ama, Sim, sim. né. Então, e a corresponder ao seu plano de salvação, seu plano de amor para conosco. Então, nesse sentido, seria atender às expectativas do nosso Criador, do nosso Salvador, não é, do nosso santificador, que é o Espírito Santo. Então, atender a essas expectativas. Então, todo mundo tem uma vocação, não é? Hoje a igreja diz: tem um chamado global, universal, à santidade, que é corresponder aos desejos dos que nos criaram, não é, De de Deus. de Deus. Agora uma pergunta um pouco mais nós precisamos da sua orientação. Como quem está nos assistindo quer entender se está correspondendo à vocação de Deus? Como é que a gente escuta esse chamado, essa Sim, voz do Senhor? Já que nascemos, Deus, como o senhor mesmo colocou, nos dá até condições genéticas para que sim. a gente estabeleça, né, a gente consiga exercer nossa vocação. Às vezes, alguém pode pensar: "Eu estou longe do caminho de Deus, eu não estou sendo aquilo que Deus quer". Um exemplo. Mas também pode pensar: "Não, eu estou realmente buscando, atender a esse chamado de Deus". Como a pessoa pode sair desse estágio do que eu não sei o que Deus quer para mim, eu não Uhum. sei o que Deus quer da minha vida, para esse chamado de: "Não, eu estou confiando que eu estou caminhando naquilo que Deus realmente está me chamando". O que é que diferencia no Josafá? Como é que a Uhum. pessoa pode ter esse discernimento? Digamos assim. Digamos assim, a primeira coisa é, por exemplo, a gente tem que sentir a voz de Deus na nossa própria consciência. A consciência nos diz quando a gente está fazendo, algo bom ou quando a gente não está fazendo. Quando a gente se entristece, por exemplo, com aquilo que a gente fez, não é? Então, ouvir a voz da própria consciência. A consciência diz quando a gente está fazendo certo, a gente está fazendo errado. Existe, digamos assim, uma situação em que a gente sente um pouco de paz. Quando a gente faz uma coisa errada, não é? Quando, digamos, na Sim, linguagem religiosa, quando a gente peca, sim, a gente não quer mais olhar, não quer lembrar daquilo que a gente fez, aquela ação.
negativa. Então, a gente quer apagar aquela coisa, não é? Então, é preciso, digamos, que a gente busque, eh, sistematicamente dizer assim: "Olha, isso não ficou bem, e eu vou tentar, peço a Deus a graça para superar isso e fazer um esforço, Sim. de não cometer. Se aquilo não me satisfaz, se aquilo entristece a Não minha pesa, né, não alma, pesa. então eh, eu tenho que jogar fora. Tem uma frase de Santo Agostinho interessante que ele diz assim, ele diz que nós carregamos, por exemplo, pesos enormes, tipo, por exemplo, ele não dá esse exemplo não, mas, por exemplo, uma das coisas mais pesadas é Certo. carregar um saco de cimento. Sim, Quando eu era criança, por exemplo, os sacos de, por exemplo, saco de feijão tinha 50 quilos, 30 sim. quilos. Então, Santo Agostinho diz assim: "A gente carrega, esses quilos todos e a gente logo quer se livrar Sim, daquilo. Como é que a gente não se livra, eh, do pecado, dessas coisas que nos sim. pesam muito mais?" Então tem que ter uma busca e uma graça também, não é? Porque Deus diz aquelas coisas, a gente sente na consciência e tem que buscar, não é? Buscar fazer, aquelas coisas, né? Santa Teresinha, ela diz assim que as almas, elas poderiam, se elas fossem bem conduzidas, eh, muitas pessoas encontrariam uma outra, possibilidade de viver, não Sim. é? Se as pessoas recebessem, eh, Uma boa a boa conduta e tal. Muitas vezes as pessoas não recebem, não têm isso. essa possibilidade ou essa sensibilidade, não é? É Sim, de obter aquilo que seria a virtude. E aí, resultado, as pessoas, na sua maioria, podem estar expostas a vícios do que a virtudes, não é? virtudes. É claro que o mundo tem uma força muito grande para isso, não é? E, para nos conduzir àquilo que não é bom, não é? A cultura, a sociedade, ela traz, certos princípios, o princípio de ter sucesso, o princípio de ter bens, e não aqueles princípios, e a gente pode viver dentro desse paradigma, que é o paradigma da sociedade. Cada época tem seu paradigma, né. Então você pensar somente em você mesmo, você, entendeu? Tem os Entendeu? paradigmas. É claro que teria que romper esse paradigma para poder ter mais, alegria e mais santidade, não é? Sim. É, É realmente preciso uma busca, né, que vai sim. durar toda a Uma vida, graça. uma graça, né. E É. vai realmente existir muitas vezes aquele momento de conversão, mas também ele não acaba ali. É uma graça, uma intimidade com Deus que a gente precisa buscar Uhum, diariamente, né, no Josafá, para que a gente realmente consiga estar nos caminhos do Senhor, né. uhum. Que bom tê-lo aqui, do Josafá. Foi uma conversa muito enriquecedora, né. Muito obrigada. Me ponho à disposição Gostaria se de outra. ficar. Tem muitas coisas, suas palavras são muito sábias, são palavras de ensinamento, de profundidade, né, que falam o nosso íntimo, na nossa consciência, né. Sim. Muito obrigada. Queria pedir para o senhor deixar um recado, né, para quem nos acompanhou até agora, né,
sobre como Jesus, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que nós podemos realmente caminhar junto com Jesus, né. E antes disso eu queria uma frase chamou muito minha atenção, e eu queria muito sua opinião sobre ela. Existe uma canção, foi uma frase dita pelo padre Paulo Ricardo, as pessoas estamparam na camisa e hoje na internet a gente vê Sim. muito isso, "É lindo ser católico". O que que o Uhum. senhor diz sobre isso? É lindo ser católico? Sim. É é muito, muito, muito bonito, não é? É claro que, por exemplo, a liturgia católica, a doutrina católica, os santos católicos, não é? As normativas católicas, essas coisas são muito importantes. Elas se constituem, digamos assim, uma, ah, digamos assim, um paradigma para a vida da gente. Às vezes a gente não se dá conta disso, não é? Eu fico pensando, o meu próprio ministério é uma graça muito grande, você ser um bispo, não é? E é uma graça muito grande você participar, ir para as celebrações, eh, presidir as celebrações, encontrar as pessoas. Então é um mundo muito especial. É claro que a gente pode não apreciar tudo isso, mas esse conjunto de coisas que, fazem parte da nossa vida é muito importante, não é? Realmente, a igreja nos põe, dentro de um mundo, um universo muito bonito, não é? É claro que a gente tem que ter a graça para poder apreciar essas coisas todas. Deus, precisa nos dar a graça Verdade. para a gente apreciar essas coisas, não é? Porque, digamos, eh, a igreja, ela tem, Jesus Cristo, então Jesus Cristo, é o nosso Salvador, não é? E ele traz a revelação do Pai. A igreja tem tudo, não é? Tem tudo, é claro, mas aí nós continuamos as pessoas pecadoras que somos e não nos convertemos, assim, com muita facilidade. Sim. É natural isso, porque acompanha a trajetória da nossa vida, nós somos de barro, nós somos de pó. Eu acho que Deus, ele olha para a gente, como diz o salmo, e vê que nós somos realmente de pó. Ele sabe de o salmo diz isso, ele sabe de que barro nós fomos feitos. Então ele olha para a gente com muita compaixão. E a gente também tem que buscar essa conversão constantemente. Neste ano, estamos comemorando 800 anos do o passamento, para dizer, da morte de São Francisco, do trânsito de São Francisco, né. Então a gente pensa que São Francisco, ele se converteu, assim, realmente ele se converteu, mas ele fez passos, constantes de conversão. Inclusive São Francisco procurava se confessar sempre, não é, porque, a conversão, a perfeição a gente adquire, com o tempo e quem sabe adquire só quando chegarmos juntos de Deus. Muito bem, obrigada. Obrigada, Josafá, pela sua participação.
Por favor, né, dá um recado especial como pastor, né, É, deste povo que te acompanha, né, que este é, povo que conheceu Dom Josafá e já tem um carinho muito grande, minha é. família então tem um carinho muito grande pelo Senhor, pelo seu pastoreio. Sim, Dá um recado, deixa um recado final para esse povo que nos acompanha, um sim. recado de pastor. É. Então, Deus abençoe, não é? Contamos sempre com a graça de Deus. Deus é bom para com todos nós. Confiemos nele e prossigamos o nosso caminho. É difícil, mas é um caminho bom. Amém. Obrigada para você que ficou por aqui, obrigada, Dom Josafá, mais uma vez. Lembre de comentar aqui, deixa você como gostou desse episódio, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, por favor, se inscreve no canal do YouTube, nós precisamos de você para chegar e alcançar cada vez mais famílias em prol da evangelização. Um abraço, fica com Deus, até o próximo episódio.